Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Gente querida, gente amada, gratidão por estarmos juntos nessa missão poderosa, missão de transmitir uma palavra viva ao coração dos amados. Amados, nós estamos seguindo aqui com uma série que tem o tema Atitudes Absolutas para Deus absoluto. Amados, essas nossas atitudes são coisas que precisam ser revistas. Precisamos nos rever, fazer um exame de retrospecção e olhar como está a nossa fé, o nosso caminhar diário. Nós estamos aqui, capítulo 13 e 14 do livro de Números, que fala a história da vontade de Deus em ter 12 homens, 12 líderes das tribos, examinando a terra ao qual Deus já havia dado, certo? Eles foram examinar algo que Deus já havia dado, algo que absolutamente estava dentro da promessa de Deus. Nós sabemos, as promessas de Deus para Israel, elas nunca caíram por terra. Deus, até hoje, ele trabalha por Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus, e a igreja tem um papel muito interessante acerca de Israel. Tanto que a igreja gentílica tem uma palavra de Paulo que diz para orar por Israel, clamar pelo povo de Deus. E aqui, amados, o relatório dos 10 espias negativo revelado no finalzinho do capítulo 3, do capítulo 13, traz uma revolta infinda no capítulo 14, ao ponto de Moisés e Arão se dobrar diante da assembleia e começar a chorar diante dos acontecimentos, porque eles estavam até mesmo a ponto de levantar um outro líder para voltar para o Egito, causar uma rebelião coletiva terrível. Então vocês imaginem a situação, né? Mas acontece algo aqui na sequência do versículo 5 do capítulo 14 que eu quero ministrar para os irmãos. O versículo 6 diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão e de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Eu não tenho medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse um pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Meu Deus. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Meus amados, eu poderia pregar muito aqui ainda sobre esse texto, né? O capítulo 14 sequencialmente é profundo demais no que causou o relatório negativo daqueles 10 espias. Mas uma coisa eu quero pontuar com vocês aqui. Foi quando Josué toma a palavra. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Amados e queridos irmãos, glória a Deus por Josué e Calebe. Josué, amados irmãos, significa, sabe quem? É um tipo de Cristo. Josué é um tipo de Cristo. Tanto que quem entrou na terra foi Josué e Calebe. E a nova geração. Porque a velha geração, a geração da rebelião, a geração do descontentamento, a geração da murmuração, morreram no meio do caminho.
morreram. Não conseguiram chegar e ver a terra. Sabe, queridos, quando nós somos absolutos na nossa fé, independentemente, amados, de quem somos, independentemente se somos fracos ou fortes, mas somos absolutos na nossa fé, nós cremos no Senhor, ainda que não aconteça, nós continuamos crendo. Ainda que tudo dê errado, nós continuamos crendo. Ainda que as lágrimas escorram pelos olhos e pelo rosto, amados, muitas vezes de tristeza, muitas vezes no meio do vento, da tempestade, nós precisamos ser absoluto, ainda assim, na fé que professamos. E Josué e Caleb foram absolutos. E o que aconteceu? Eles foram vencedores. Josué está à frente. Josué, como eu disse, é um tipo de Cristo. Cristo, ele venceu por nós e é por isso que somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Cristo nos amou de tal forma que nos fez vencedores. Então hoje eu não carrego na minha costa a luta, o problema, a guerra e a peleja. Hoje quem já carregou por mim foi Cristo. Então hoje Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu tenho a voz dele dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Eu tenho a voz dele falando: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje nós temos a voz dele muito forte no Salmo 46, dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então, amados, o caminho está aberto, a porta está aberta. Jesus é o Senhor e deu a mim e a você o entendimento da grandeza, da revelação da sua vida, do seu querer, do seu propósito. Entendemos e sabemos que ele é absoluto. Por isso, vamos rever o nosso conceito e vamos voltar para ele e vamos dizer: Senhor Jesus, nós somos vencedores, ainda que com lágrimas, mas vencedores, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esses homens causaram um estrago enorme na vida de milhares de pessoas, centenas de pessoas. Causaram um estrago, um desânimo coletivo, uma rebelião coletiva. Então eles foram instrumentos da derrota. Nós não podemos ser instrumentos da derrota, irmãos. Nós precisamos ser instrumentos da vitória. Foi por isso que Jesus chamou eu e você, para ser instrumentos da vitória, para ser profetas, não da desgraça, mas profeta da bênção, profeta da boca de Deus. O homem de Deus tem a boca de Deus, porque o poder de Deus está na igreja, e a igreja é constituída de homens e mulheres que são boca de Deus. Homens dons, homens foram levantados pelo Senhor para profetizar, para falar a sua poderosa palavra. Então que possamos fazer uma revisão e entender, buscar ser absolutos nas nossas atitudes diante do Deus absoluto. Diante do que Deus tem falado no meu coração e no seu, diante da revelação da vida de Deus em nossa vida, precisamos ser absolutos e vencer a cada dia. E levar essa mensagem, irmãos, de vencedores para todos os homens na terra e todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens. Precisamos proclamar o evangelho do reino, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor do reino. E ele tem um propósito nessa caminhada. Ele está nos preparando para algo, para receber a herança que está reservada nos céus, conforme diz a Bíblia. Ele tem uma herança para os santos. Ele tem uma herança para os vencedores. Ele tem uma herança gloriosa. Tá certo, irmãos? Então esta é a palavra nessa primeira fase da nossa série, amados irmãos, atitudes absolutas para Deus absoluto. Que você possa ter o entendimento, a revelação é o nosso desejo no nome do Senhor.
Ore comigo. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado por essas 7 reflexões, o qual liberamos no Espírito para a edificação do corpo. Pai, abençoe a vida dos meus irmãos, tocando poderosamente, liberando vida, liberando ânimo, liberando força a cada um. Cura e vitória. No nome de Jesus, Pai, sustenta o coração deste irmão, dessa irmã que está triste, quem sabe está com uma situação muito grande, quem sabe até, ó Deus, foi levada a um abismo de rebelião por uma voz de um rebelde que começou a falar no ouvido. Deus, tenha misericórdia e sustenta a cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, é sempre uma alegria estarmos juntos e continua firme aí, porque eu prossigo amanhã no santo nome do Senhor.